Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia, o ProfGel, ofertado em rede em diversas instituições do Brasil. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro de Aguiar e Souza, ofertamos o curso Ensino de Geografia e Cidade. Hoje vamos conversar sobre a aula 4, Produção do Espaço Urbano, Desigualdades e Segregação Socioespacial. Vamos começar? Bom, pessoal, passando aí pelos objetivos da nossa aula, quero falar um pouco sobre a consideração dos conceitos de segregação urbana e segregação socioespacial dentro de uma perspectiva evolutiva e processual, ou seja, a gente pensar esses conceitos, primeiro segregação urbana como um proto-conceito, um conceito inicial, evoluindo para o conceito de segregação socioespacial dentro do debate das ciências sociais aplicadas, tá? Sociologia, economia regional, geografia urbana. Um outro objetivo também é discorrer sobre diferentes abordagens teóricas e metodológicas para abordar o tema da segregação socioespacial e nós vamos focalizar especialmente no espaço intraurbano, dado o conteúdo específico dessa disciplina, que é pensar o ensino de geografia e a cidade. E, finalmente, refletir sobre os possíveis programas de pesquisa que vão estar relacionados ao tema para apoiar aos nossos estudantes do ProfGel que estão acompanhando esse curso e pensar também um pouco nas interfaces com o ensino de geografia enquanto refletimos a respeito desse tema. Como texto de referência, os que estão aí cursando a disciplina, vou deixar esses três textos no link, aí no Moodle. O texto do Luiz With, Urbanismo como Modo de Vida, um texto do Manuel Castells, Urbanização, Desenvolvimento e Dependência, e também um texto do geógrafo Milton Santos, O Espaço Dividido, os dois circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos. Aí a proposta dentro da disciplina é que você escolha um desses três para fazer a produção textual da semana. Então vocês já estão orientados a respeito de como proceder a esse trabalho semanal, só deixar o destaque que não precisa fazer a respeito dos três, mas escolher um deles e fazer uma exploração dentro daquilo que te interessa mais aqui no debate dessa aula. Bom, em termos de questões centrais que eu quero abordar ao longo dessa aula, primeiro algumas perguntas, né? Como é que se manifesta a segregação socioespacial nos ambientes urbanos? Então, pensar um pouco sobre o que é esse fenômeno, quais são as causas desse fenômeno e os efeitos dele sobre a população urbana em especial. Pensar um pouco também no processo de evolução desse conceito, quais são os principais agentes, que processos estão envolvidos na produção de segregações socioespaciais e, como falei, pensar um pouco também que programas de pesquisa, temas podem ser explorados enquanto estudamos e nos questionamos a respeito dos processos de segregação socioespacial e as implicações disso para o ensino de geografia. Então, tentando fazer aí uma trajetória inicial desse conceito, a segregação socioespacial, a gente precisa pensar nesse conceito como um processo em evolução dentro das ciências sociais. O processo em si, o fenômeno da segregação, é um fenômeno antigo, tão antigo como as cidades, a gente sempre observou registros, né, qualquer registro histórico, e isso já foi discutido na disciplina, né, qualquer registro histórico da existência dos núcleos urbanos, em alguma medida, também revela algum tipo de especialização no interior das cidades ou uma ocupação diferenciada de determinados grupos, né, uma preferência daqueles que produzem o espaço da cidade por uma determinada localização e, e isso então conduzindo, seja de forma voluntária, seja de forma forçada, a uma diferenciação espacial. Esse é um fenômeno muito antigo, mas a sua abordagem científica, né, a sua formulação conceitual e as teorias que seguem são mais recentes, né, um debate teórico que vem junto com
o próprio desenvolvimento da geografia como ciência, do urbanismo e da sociologia urbana. Então, é, pensando no fenômeno em si, ele é muito antigo, mas pensando na discussão desse conceito, na sua elaboração, aí ele é um conceito já do século XX. Então, de forma consensual, desde as suas primeiras formulações e percepções a respeito da segregação, a gente pode dizer que é um conceito que vem associado, né, ou se alguém preferir dizer que ele tem uma relação dialética com o próprio conceito de desigualdade social, né? Ou seja, segregação socioespacial e desigualdade social sempre é, têm que ser avaliadas em conjunto, mas quero defender aqui, especialmente, né, em uma aula a respeito de segregação socioespacial, que eles não são sinônimos. Então a gente não pode considerar esses dois conceitos né, como um sinônimo direto, só um jeito diferente de falar sobre desigualdade social, ou uma desigualdade social que a gente vê no espaço, por algumas questões. Primeiro porque, como geógrafos, a gente não quer relegar o espaço ao segundo plano. Então, é importante enfatizar que o espaço importa. O espaço é importante, ele cristaliza e reforça desigualdades. Então, quando a gente fala da dimensão espacial da desigualdade, ou da segregação, né, da separação dos indivíduos, dos grupos sociais, materializada no próprio espaço urbano, não é só um fenômeno que se desenrola no espaço e que se manifesta no espaço, mas as próprias estruturas cristalizadas no espaço produzido da cidade, elas em si têm um rebatimento sobre o processo de segregação e continuam a produzir segregação mesmo depois dos processos sociais que deram origem àquelas estruturas desaparecerem. Imagina, por exemplo, um exemplo extremo, né, a muralha da China, construída há séculos atrás, ela continua ali no espaço cristalizado, produzindo, né, uma segregação muito clara entre um ambiente e outro. E esse efeito espacial de segregação continua reforçando uma divisão, um limite, um espaço a não ser ultrapassado, ainda que, como eu já disse, os processos sociais que deram origem àquela muralha ou tantas outras demarcações espaciais que são demarcações de limitação, de separação no espaço, mas entre pessoas, continuam existindo e exercendo seus efeitos para além dos fenômenos sociais em si. Então, o espaço importa, né? Esse é o ponto que eu quero destacar. O segundo é que a segregação ela vai englobar componentes econômicos e culturais. Então, pensar para além da desigualdade social como uma desigualdade de renda, mas de uma segregação que separa pessoas por um conjunto multivariado de elementos, né, múltiplas causas que vão exercer aí essa condição sobre determinados grupos sociais. E no caso do ambiente urbano, a gente vai falar de acesso, né, não só do que a gente, do que cada um tem, né, das condições materiais próprias de cada indivíduo, ou família, ou de grupos, mas do acesso, de como esses indivíduos podem, no espaço, acessar condições de cidadania. E isso é um elemento fundamental quando a gente discute segregação socioespacial, né? Os elementos que separam os indivíduos, né? O espaço de habitação, de trabalho, de acesso a serviços, de acesso a lazer, que por vezes são mais fáceis de serem acessados por um grupo de indivíduos do que por outros, né? Essa é a realidade em qualquer grande centro urbano. Então, do ponto de vista da evolução conceitual, eu queria começar falando um pouco sobre a Escola de Chicago e a sua contribuição, que é aí que a gente tem a demarcação inicial, né, a discussão científica desse conceito de segregação. Então, é a Escola de Sociologia Urbana da Universidade de Chicago, uma escola muito famosa. Imagino que aqueles que nos assistem aqui já tenham entrado em contato com algum autor, né, algum debate da Escola de Chicago. E eles foram precursores, né, ao introduzir o tema da segregação urbana. Então, começar com esse conceito de segregação urbana, e eu estou defendendo aqui ele como uma espécie de protoconceito
da segregação espacial e tentar fazer essa diferenciação aqui ao longo dessa conversa nossa. A Escola de Chicago ela contou aí com a influência bem forte de pensadores clássicos da sociologia urbana, o Emile Durkheim, né, o Weber e especialmente o George Simmel, né, ao pensar a questão dos espaços urbanos e abriu caminho, né, importantíssimo para o tratamento de alguns conceitos que são fundamentais, especialmente essa questão do modo de vida nas cidades. Né, a gente ainda conta muito com as contribuições desses autores. E para falar de segregação, então, é importante destacar que essa escola ela estava assim, fortemente atrelada com essa ideia da ecologia humana. Influências muito fortes também da perspectiva do darwinismo social. E a partir dessa visão de mundo, a partir dessa perspectiva, que abordaram aí o tema das diferenças de localização entre grupos sociais, né, a questão da territorialização dos ambientes urbanos nascentes das grandes cidades, especialmente as grandes cidades americanas, como era Chicago ali na década de 20, né, no apogeu da escola de Chicago. Então a gente consegue depreender aí nos escritos dos seus autores mais expoentes essa perspectiva naturalista, assim, usando aí o naturalista bem entre aspas, assim, mas uma ideia de naturalização dessa segregação com base aí num conjunto de elementos de diferenciação desses grupos sociais que naturalmente iriam produzir, e isso é um fenômeno que se potencializou, segundo a observação desses autores, nas grandes cidades, a separação de determinados grupos sociais com base em renda, raça, cor, língua e cultura. Então, só para mencionar aí dois expoentes da Escola de Chicago, né, o Park, ele defendia então a cidade aí como um grande laboratório social, e esse laboratório social ele tendia para um estado de equilíbrio moral e econômico. Então eles enxergavam isso quase que como forças naturais de promoção de um equilíbrio moral e econômico, que aos poucos ia, na medida que o tecido urbano se expandia, produzindo aí a separação entre os diferentes, né, num processo natural aí de competição pelo espaço urbano. E aí os mais fortes, os mais ricos, os mais os que detinham, né, dentro desse ambiente de competição meio darwinista mesmo, né, que detinham, né, a condição de ocupar os melhores espaços da cidade, assim o faziam. Então você vê uma ponte, né, entre a perspectiva econômica clássica, a perspectiva do darwinismo social e entender a cidade aí como esse grande laboratório. O IF, né, da mesma forma, ele vai tentar explorar essa questão aí do aumento da densidade populacional, né, dos grandes centros urbanos, e que esse aumento ele era produtor de padrões espaciais. E enxergando da mesma forma a segregação como uma espécie de adaptação, refletindo aí a necessidade, o interesse de alguns grupos sociais muito parecidos se aglomerarem em determinados setores da cidade. E aí ficam dentro de um processo de competição, né, ficam nos melhores setores os grupos que têm mais força econômica, tradição cultural, história, né, que são mais capazes de, na competição, ocupar os melhores espaços. E aí é importante, a gente vai trazer uma perspectiva crítica sobre isso, mas é importante entender que a escola de Chicago tinha alguns fundamentos essenciais, uma tradição de pensamento muito importante, não alcança algumas coisas que a gente quer falar aqui sobre especificamente segregação socioespacial, mas tem que dar aí o devido valor a essa tradição intelectual. Então, quais são os fundamentos que estão por trás aí desse elemento, né, sem tentar... Não tem como não simplificar numa conversa rápida, como é essa aula aqui, mas tentando aqui dar as bases fundamentais desse pensamento. Primeiro é que são autores que vão beber ali na fonte dos modelos neoclássicos e trabalhar a decisão individual, né? Isso importa porque, no fim das contas, muitas das análises, né, que decorreram desses processos e que trouxeram explicações relevantes, mas elas tinham esse viés, tinham esse olhar de tratar a segregação como resultado de uma escolha de agentes sociais individuais, ou pelo menos escolhas familiares, e cada um desses agentes buscando maximizar o seu bem-estar. Então, olhar muito a segregação espacial do ponto de vista da escolha do indivíduo. E
ainda que haja menção a deslocamentos e construção de espaços forçados, né, em grande medida esses modelos econômicos eles tendem a analisar com força a questão da decisão individual, né, e aí a modelar o espaço urbano tentando controlar os seus elementos. Então, por vezes, como é o caso aqui do Brasil, que algumas pessoas acabam sendo forçadas a viver em áreas com alta declividade. Então, às vezes, você monta um modelo desse pensando a cidade como um ambiente plano, como se o Estado atuasse de forma homogênea sobre todo o ambiente da cidade, e aí você só considera as decisões individuais, as escolhas de cada grupo sobre o seu espaço de localização. Aí, provavelmente, você vai chegar que a escolha mais coerente é que o indivíduo vá se agregar perto de redes sociais que vão dar a ele mais suporte ali para viver no ambiente urbano. Mas tem uma série de outros elementos que talvez esses modelos não considerem, né? E isso é um pouco que a gente quer falar aqui da superação disso. Outra coisa também que é fundamental de pensar no contexto da escola de Chicago é que eles estavam olhando para a formação dos grandes centros urbanos nos Estados Unidos, ali no início do século XX, e especialmente a questão da migração. Esse ponto é fundamental, né? Eles estavam começando a enxergar ali o surgimento dos grandes guetos, né, bairros de imigrantes se formando em Chicago, em Nova York, uma divisão social do trabalho que se constituía enquanto essas cidades se tornavam, né, gigantescos centros urbanos, com arranha-céus, com muita produção industrial, com explosão do comércio e serviço. Então a pujança econômica da indústria estava mostrando a sua força, né, de constituir esses gigantescos aglomerados urbanos. Eles estavam vendo esse processo nascer, e nascer junto com isso também uma classe média consumidora que disseminava mais, né, o desejo por espaços de habitação com um conjunto de amenidades, mas eram todos processos nascentes. Então é muito importante também fazer a leitura desses textos considerando esse elemento. E um terceiro ponto, né, essa questão da perspectiva da sociologia comportamental, bebendo lá na influência do pensamento do George Simmel, e nas suas considerações a respeito do surgimento do homem urbano, né? Então, tem muito desse elemento nas considerações da Escola de Chicago, de pensar a segregação espacial também como uma resposta sociológica e psicológica desse homem dos grandes centros urbanos em relação à grande heterogeneidade. Então, dialogando até com a questão dos modelos neoclássicos, mas que esse homem urbano ele começaria a ter um pouco diferente, né, do homem dos pequenos aglomerados, das comunidades, uma postura mais racional, mais impessoal, para tentar se adaptar às complexidades da vida moderna e fazer essas escolhas no sentido de agregar-se, né, espacialmente com seus iguais. Então, sem desconsiderar a força dos movimentos não voluntários, né, e os seus perigos, a Escola de Chicago traça, né, um painel mais naturalizador do processo de segregação, como se esses padrões espaciais fossem quase que a consequência direta e natural do surgimento das cidades. Bom, e aí vem a teoria urbana crítica, que tenta fazer um contraponto a essas questões. Então, vários expoentes, né? Não dá para explorar todos os autores aqui, vou tentar passar por algumas ideias básicas, mas em torno ali das décadas de 60, 70, né? Pessoas como René Lefebvre, Manuel Castells, Logikine, Harvey, vão confrontar algumas dessas abordagens clássicas e vão tentar aí desnaturalizar essas explicações teóricas sobre a segregação urbana. E as atenções voltam-se diretamente para a produção capitalista do espaço. Então, não pensar a segregação urbana como um processo natural, mas como um resultado direto de agentes, de intenções, de um modelo capitalista de uso, ocupação e expansão do solo urbano. Essa produção, então, ela vai confrontar, né, uma série de agentes políticos e econômicos. Então, ao invés de voltar as atenções
para um modelo comportamental é tentar compreender os agentes políticos e econômicos que estão por trás, né, do processo de expansão do solo urbano, quais interesses específicos do capital, né, eles vão tentar atender na medida que produzem o espaço urbano, e aí, como nós sabemos, né, e se pretende demonstrar que muitas vezes esse processo de produção ele é às custas do bem-estar das camadas populares. Então aqui a segregação ela traz não mais essa perspectiva de naturalizar, mas de ser pensada como um processo até negativo, né? O que segrega, o que separa e dá privilégio a uns e isola outros. Bom, pensando aí em condições básicas, né, que vão motivar a existência da segregação, a gente pode dizer assim, a primeira, né, e mais importante é que o espaço urbano ele se torna segregado porque ele é tratado como uma mercadoria. Então, na produção capitalista do espaço urbano, o solo urbano ele é visto como uma mercadoria para a qual você tem que agregar valor. Então, os agentes econômicos produzem valor explorando o solo urbano de forma diferencial. Vão explorar ele todo da mesma forma, vão escolher as melhores localizações e associar capital e trabalho, né, a uma transformação daquele espaço para que ele agregue valor, né, e seja convertido em mercadoria e em lucro. Enfim, por conta disso, né, por conta desse nível de exploração do solo urbano, né, ele vai ser acessado de forma diferenciada pelas classes sociais. Então, aqueles que podem pagar por essa produção de valor e as amenidades que ela cria vão poder acessar esses espaços urbanos e as partes da cidade que vão ser produzidas assim, né, ampliam o lucro desse uso econômico do solo urbano. Então, essa questão que, né, o Lefebvre nos indica aí, né, da cidade enquanto mercadoria, de isso ser, né, um elemento fundamental da produção das segregações. Nesse sentido, na medida que o espaço urbano vai sendo produzido de forma diferencial e para atender a essa perspectiva do espaço enquanto uma mercadoria, né, de direitos básicos, né, como habitação, alimentação, né, do lazer, o descanso, como mercadoria para ser consumida pela população urbana, o espaço vai sendo, né, aí apropriado de forma extremamente subjetiva. As áreas mais nobres vão cada vez se valorizando, porque consideradas subjetivamente pela população como áreas nobres, e que perdem, né, o seu valor intrínseco, ganham muito valor intrínseco, ao contrário das periferias, né, que são áreas de menor investimento, ocupação de classes sociais mais empobrecidas, que também subjetivamente cada vez mais perdem o seu valor intrínseco. E aí a separação vai se constituindo. Então, nesse ponto, é importante inserir esse avanço, né, da simples segregação urbana, que poderia significar uma simples separação entre grupos sociais, para a ideia de que existe na verdade, um conceito mais abrangente de segregação socioespacial. Né? Por quê? Primeiro, o espaço não pode ser visto aí como um mero receptáculo, né, como já comentei antes. Ele não é o palco só das atividades sociais, mas ele traz impacto sobre elas. O espaço é produzido, ele cristaliza, né, processos intencionais de exploração do solo urbano e cada vez mais, né, que o espaço ganha essas características e cristaliza isso no tempo, ele exerce impacto, né, sobre os processos sociais futuros. Né? Ainda que as pessoas, o próprio capital que estava ali, as intenções não são mais as mesmas sobre aquele espaço, mas esse espaço cristalizado, né, a não ser que venha, né, um processo de destruição criativa, que não como diz o Harvey, né, ele não é incomum no capitalismo, mas enquanto ele está ali cristalizado, ele tem esse rebatimento, esse efeito, como um agente também, né, do processo de produção das segregações.
Ele cria e atrai privilégios para determinadas formas de ocupação mais lucrativas. Então, sempre que há a existência, né, e o investimento, né, em infraestruturas melhores para os espaços que são mais privilegiados, né, isso só atrai é, mais valorização, né, e o efeito é cumulativo sobre os privilégios. A gente tem muitas histórias sobre isso, né, nas grandes cidades. A forma como os agentes políticos e econômicos tratam a estruturação desses espaços, dos espaços urbanos de forma diferencial. Então, carências absurdas em algumas áreas de uma cidade, carências menores em áreas mais nobres, mas as carências menores acabam sendo atendidas em primeiro lugar por conta desses privilégios intrínsecos e da força política desses agentes que estão, né, nos espaços mais valorizados. A gente tem que pensar também na questão dos vazios especulativos, dos espaços urbanos de reserva de mercado sendo criados, e aí mais uma vez a ideia da cidade como mercadoria, e tratando o solo urbano como um ativo econômico. Então, muito comum nas grandes cidades que os agentes, né, do capital imobiliário deixem reservas de espaço, aumentando o preço do solo urbano, tornando mais caro e difícil a vida de muitas pessoas, né, em áreas periféricas, para manter uma reserva de solo urbano, esperar o Estado chegar com infraestrutura e aí ter uma maximização, né, dos lucros em cima de vazios espaciais. E da mesma forma, né, essa produção diferencial do espaço urbano vai isolar áreas menos valorizadas, né, áreas que não têm interesse imediato do capital, né, mas que a qualquer momento podem ser incorporadas. Né? O Harvey costuma dizer que a produção do espaço urbano é sempre um mecanismo de escape, né, para as crises do capitalismo, né? Porque quando você cria e recria esses espaços, né, você dá conta, né, por esses investimentos, infraestrutura, né, os empregos que ele gera, fazer com que o Estado tire o capitalismo, né, de crises pontuais ou grandes crises. Né? Há muitos exemplos marcantes nesse sentido. Né? Então, a produção do espaço urbano e a produção capitalista do espaço urbano é mecanismo fundamental aí do capitalismo global. Outro elemento também que a teoria urbana crítica traz com força é observar a presença dos agentes políticos, né, as forças políticas que estão disputando esse elemento, né, da produção do espaço urbano e gerando as segregações como resultado disso. Então, o elemento fundamental aí é o Estado que ele vai deter, né, protagonismo na elaboração desse uso diferencial do solo urbano, por duas vias. Né? As políticas públicas, os investimentos em infraestrutura que cabem ao Estado, né? Infraestrutura geral da cidade, infraestrutura de habitação, e cabe ao Estado também gerar o ordenamento legal. Então, dizer como vai ser o uso e ocupação do solo, dizer como organizar dentro do cenário político as regras de expansão e uso do solo urbano. Então, o Estado, evidentemente, detém um poder gigantesco na produção da segregação socioespacial, e vai depender muito de como o Estado se comporta nesse sentido, se ele vai ser produtor de segregação ou se ele vai combater, né, essa segregação em alguma medida. E aí as estratégias urbanísticas, tanto de um lado como do outro, são profundamente conhecidas e vamos até abordá-las, né, em outros momentos aqui desse curso. A questão das elites políticas, né, as que são detentoras do capital imobiliário, elas usam aí a sua capacidade de investimento, né, como um poder de barganha para direcionar políticas públicas, né, direcionar ações regulatórias. Então, junto com o Estado, né, a gente sempre tem o capital, né, a capacidade de investimento dos agentes privados que usam essa capacidade, né, junto ao Estado para direcionar como as políticas vão se conduzir, né, e aí a gente tem essa relação
entre o capital e o Estado, né, que por vezes pode ser perniciosa, né, ela é necessária, mas ela pode ser perniciosa, ela pode ser problemática, e até por isso é necessário também que o chamado aí grupos sociais menos favorecidos, né, como esses autores destacam, entrem nesse cenário, né. Então a teoria crítica busca mostrar que quanto mais mobilização popular a gente tem, né, mais possível é frear, né, ou redirecionar esses movimentos do capital imobiliário, né, não só para maximização do lucro, mas para garantir direitos essenciais. Então, se esses atores já existem de forma muito desigual no cenário, mas quanto menos mobilização popular, menor é a capacidade, né, dessa população urbana conseguir fazer frente, às vezes, a um apetite exacerbado, né, do capital imobiliário em explorar economicamente o solo urbano e fazer isso às custas, né, do bem-estar de uma parcela grande da população. Então, pensando nesse cenário todo, né, dá para pensar a segregação socioespacial em duas manifestações, né? Elas são diferentes, mas obviamente muito complementares. Primeiro é pensar mesmo em separação espacial. E aí, né, pensar em separação de classes sociais. Eu acho que o conceito de classes sociais precisa aparecer, né, aqui nesse ponto. E essa é a separação mais nítida, né? Grupos ou classes sociais no interior das cidades, espaços, né, destinados aos mais ricos, aqueles que têm mais, né, poder, mais capital, e podem, né, com mais liberdade, ocupar determinados espaços. Esses agentes, né, que com o capital imobiliário e a influência sobre o poder do Estado sempre estão tentando maximizar a exploração econômica do espaço urbano, se valem muito, né, dessa capacidade diferencial de separar as classes sociais. Na medida que o tecido urbano se expande, no caso, por exemplo, das cidades brasileiras, né, é muito comum a gente ir empurrando para as bordas da cidade essa população mais empobrecida. O acesso então o caso da separação espacial, né, especialmente no âmbito da habitação, que eu quero dizer aqui, mas também a segregação espacial em termos do acesso diferencial a serviços urbanos, né, aos meios de consumo coletivo, às oportunidades de trabalho, que também é decorrente da separação espacial, mas cria nela uma outra camada de exclusão socioespacial. Então você pode morar num lugar ruim e ainda sobre isso você tem uma falta de acesso a serviços urbanos básicos que são abundantes em outros espaços da cidade, ocupados, né, por classes mais abastadas. O transporte público não é bom, o acesso, então, né, às oportunidades de trabalho é dificultado pela falta do transporte público ou pelo seu custo. Então, por cima, né, da simples segregação espacial das áreas de habitação, tem todo um outro conjunto de efeitos também pernicioso da segregação em termos da oferta de serviços públicos básicos, né, acesso à saúde, acesso à, né, alimentação saudável, né, a bons preços, acesso a transporte público, né, para poder se deslocar pela cidade. E muitas vezes a própria organização do transporte público cria problemas sérios de segregação. Então, discutir a segregação espacial também nesse sentido, né, quero destacar uma ação política, né, que tem que ser direcionada aí a compreender os seus agentes, as suas motivações e tentar trazer aí para o palco desse debate as mobilizações que são necessárias. Bom, então, o último aspecto sobre o conceito, né, é destacar essas contradições básicas que aí existem, né? O Logikine ele vai falar, por exemplo, das contradições, né, entre os espaços centrais, né, que são monopolizados aí pelas atividades de direção dos grandes grupos capitalistas, pela manifestação das ações do Estado, e aquilo que a gente chama de zonas periféricas, que vão estar disseminando aí as atividades de execução, simplesmente, né, os meios de produção mais empobrecidos. E aí periferia não no sentido de marginalidade, né, de círculos concêntricos, né, do ponto de vista só geográfico, mas periferias que são espaços de exclusão, né, pensando aí, como eu falei, na dimensão mais ampla
acesso, né? Não somente a questão da distância. É, então, três grandes formas, né? Como essa segregação se posiciona. Primeiro, essa oposição importante entre centro e periferia, que vai marcar aí um raio de valorização, né, do preço do solo. A questão das zonas de moradia, né, a cidade e os seus agentes reservando os espaços melhores, mais amenos para as camadas sociais privilegiadas e os espaços de menos valorização para as camadas mais populares. E um fim, uma outra forma também importante de segregação, precisa ser destacada, é quando há alta especialização das funções urbanas, né? Cidades assim que são planejadas para criar usos muito específicos do solo, distritos industriais, distritos comerciais, distritos gerenciais, e aí começa a surgir também no meio disso a habitação das classes gerenciais, os bairros dos ricos, os bairros dos operários, né? Isso é muito comum às vezes em cidades que vivem, né, no entorno de grandes complexos industriais. Então, há, por vezes, né, a alta especialização das funções urbanas direcionada pelo Estado e fomentada pelos agentes econômicos também segmenta as pessoas e as atividades em espaços muito especializados, e isso, por vezes, não favorecendo, né, o acesso de determinadas populações a serviços urbanos. Então, a gente tem que pensar assim, né, que a segregação socioespacial é sempre um processo contínuo e dinâmico. Tem uma série de agentes que levam a cabo esse processo e, em grande medida, buscando maximizar a exploração econômica do uso do solo urbano. Ele é um ambiente de disputa, né, pelo uso desse solo. E aí, as tensões culturais, como a gente falou sobre a escola de Chicago, elas podem existir, mas queremos ressaltar aqui a importância, né, da força do capital imobiliário como o maior produtor de segregações. E o problema da separação entre os grupos, de como isso, tanto na cristalização do espaço, como também dentro dos processos culturais, segmenta, né, cria tribos, cria grupos invisibilizados, né, incapazes de acessar determinadas áreas da cidade ou com medo de acessar determinadas áreas da cidade, né, e já ser estigmatizado, né, o problema do controle da violência, do controle mesmo do próprio serviços urbanos básicos, como coleta de lixo, água, esgoto, né, que vão tornando alguns espaços muito a menos organizados, frente a outros espaços deteriorados, e que isso também tem um rebatimento sobre a cultura, a autoestima, né, a valorização que as pessoas fazem desses espaços. Né, tudo isso está dentro do bojo dessa discussão. E aí, um ponto que eu queria destacar, tem até o texto, né, aqui na bibliografia, é que para pensar a questão da urbanização nos países subdesenvolvidos, da produção das segregações nos países subdesenvolvidos, nós temos a teoria dos dois circuitos da economia, do Milton Santos. Essa teoria é uma teoria importante, né? Ela surgiu ali em 1979, foi um marco fundamental para pensar a segregação socioespacial nos países de economia dependentes, né? E o Milton Santos argumentava aí que a urbanização, que é acelerada e desigual nesse país, e aí incluindo o Brasil, levou à formação de dois circuitos econômicos coexistentes, né? São coexistentes e complementares, opondo aí atividades modernas e tradicionais. Então, como é que é? Um circuito superior, que ele vai ser caracterizado por atividades econômicas modernas, intensivas de capital e tecnologia, vai incluir aí as grandes empresas, os bancos, o comércio, exportação de serviços sofisticados, e está integrado ao mercado global. E, por outro lado, um circuito inferior, de atividades econômicas tradicionais, informais, os pequenos comércios. Hoje não tem muito mais isso, mas assim, né, o comprar fiado, hoje, né, o uso do Pix, né, ainda existe o fiado, né, mas a disseminação dos serviços bancários diminuiu um pouco, né, aquilo que o Milton Santos observava na época, mas todo um mercado informal, né, um mercado de dívidas informal, de um conjunto de pessoas que simplesmente não conseguem acessar o circuito superior, né, o sistema bancário, né, todas os benefícios da sociedade moderna ainda existe, né, mesmo dentro das grandes cidades, e as pessoas precisam se virar
no circuito inferior, que é menos capitalizado, né, e busca atender aí, em alguma medida, né, às necessidades das populações de baixa renda, né. Então ele é precário, ele tem baixo índice de uso de tecnologia, né, baixíssima produtividade, e algumas pessoas só conseguem circular para atender às suas necessidades básicas nesse circuito inferior. Então ele é a manifestação mais clara, né, do acesso precário de determinadas populações urbanas ao mercado de consumo e de trabalho, e por isso existe esse mercado de consumo e de trabalho que é informalizado, né? E ele é o reflexo mais forte, né, nos países subdesenvolvidos dessa urbanização seletiva e desigual, né? E que gosta, né, de manter, é intencional esse processo, né, manter um circuito inferior como uma reserva de mercado, né? Então, quanto mais a gente enxerga uma modernização dentro do circuito superior, o circuito inferior vem agregando aos poucos, mas sendo mantido como reserva de mercado, né? Muito já tem sido, né, escrito no sentido de tentar compreender, né, modernamente essa teoria do Milton Santos, mas ainda uma reflexão que eu acho importante, né, que todos conheçam. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, queria apontar aqui pelo menos 3 grandes programas para serem considerados como programas de pesquisa, né? E para pensar aí as implicações da discussão da segregação socioespacial no ensino de geografia. Então, acho que a primeira, né, falar da questão habitacional, né, pensar aí na produção das diferenças de infraestrutura nos equipamentos urbanos, de como isso acontece em detrimento, né, de classes populares, que às vezes são empurradas, né, para a periferia, como as políticas públicas se organizam e quais são esses agentes que estão produzindo a cidade, né, a favor aí da maximização, né, do lucro no uso do solo urbano. Então, eu vejo esse como um dos pontos de contato, né, para programas de pesquisa que é dos mais relevantes. O outro também é pensar na questão política, e aí pensar nos agentes, né, no palco de disputas que existe para o processo de regulação do solo urbano, né, do uso do solo urbano, né, opondo aí o capital imobiliário às demandas populares, a presença e a força, né, desses agentes políticos, que também vai ser desigual. E aí tem a questão, né, que talvez seja mais importante no ensino de geografia urbana, que é produzir a consciência, né, sobre essa importância das mobilizações, né, de base popular, no sentido da participação, né, no processo de produção da cidade. Não é demonizar os agentes econômicos, o capital imobiliário, né, não quero fazer uma fala que seja interpretada dessa forma, mas mostrar também que todos os agentes, né, que participam da vida da cidade precisam estar mobilizados, porque o capital imobiliário está mobilizado, né, para produzir o espaço, para direcionar suas regulações, e os movimentos sociais de base popular que tentam defender, seja o patrimônio público, seja a criação de moradias sustentáveis, né, para populações, a ressignificação de espaço, né, a urbanização de espaços precarizados. Precisa também estar nesse palco político, mobilizados, organizados, para tentar organizar um uso compartilhado da cidade que não seja só visando, né, o benefício de um número pequeno de pessoas. Então esse também entendo ser um programa de pesquisa fundamental. E por fim, trazer aí também a questão do espaço, né, para o debate, né, que o espaço construído importa, né, esse é um ponto que eu quero seguir destacando, né, a cidade vai conter os símbolos, as marcas daqueles que a produzem, né, e isso fica marcado no espaço, né, para além das gerações que assim a produziram, né, e aí as decisões que vão naturalizando a separação de grupos sociais e cristalizando isso no espaço, criando aí zonas de exclusão, zonas de acesso privilegiado, elas não podem ser alvo de um discurso simplista. E aí um programa de pesquisa tem também que trazer isso para reflexão, né, popular. Elas precisam ser compreendidas como um processo maior. Né? Esses discursos, eles refletem aí a intencionalidade de certos agentes. Por vezes, falando sobre abrir mão do bem público, né, do bem da população toda, para algum fim utilitarista, sempre justificado em torno do desenvolvimento, da criação de empregos, da geração de mais investimentos. Todas essas questões são importantes, mas a gente precisa pensar como elas impactam
a produção do espaço, né? E se elas vão produzir uma cidade que permite o contato entre as pessoas, né? Que é mais inclusiva, ou uma cidade que segrega. Muito bem, pessoal. É um tema muito instigante, muito amplo, né? Tentei dar uma passada aqui por conceitos fundamentais. Muito obrigado, a gente se vê na próxima.